Fala galera, sem enrolação aqui, hoje a gente vai aprender isomeria, beleza? Vamos falar hoje especificamente da isomeria plana ou constitucional, mas vamos ter também um apanhado geral sobre a isomeria. Primeiro, a definição de isomeria. São compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Para ser isômero, vai ter que ter a mesma fórmula molecular, independente do tipo de isomeria. Observamos aí um éter e um álcool. Dois compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Então aí você já entendeu, né? Compostos diferentes, mesma fórmula molecular, são isômeros. Os tipos de isomeria. A gente vai classificar as isomerias aí em dois grandes grupos. Isomeria plano-constitucional, que você consegue ver a diferença desses compostos na estrutura plana, na fórmula estrutural. Você vai ver ali a diferença dos ligandes, da posição, da função. E na estereoisomeria que você só consegue ver essa diferença no arranjo espacial, que seria em 3 dimensões. Então a gente vai entender esses tipos aí. Dentro da isomeria plana, temos a isomeria de função, de cadeia, de posição, a de compensação ou metameria e a isomeria dinâmica, que é chamada de tautomeria. E na estereoisomeria, que é a isomeria espacial, nós temos a isomeria geométrica, que é a cis e trans, e a óptica. A geométrica e a óptica a gente vai ver nas próximas aulas e hoje vamos dar atenção à isomeria plana ou constitucional. Primeiro tipo de isomeria plana é a de função. Veja, os compostos vão possuir a mesma fórmula molecular, mas a diferença entre eles estará na função orgânica. Observe que temos aí um álcool e um éter. Álcool e éter. Olha a fórmula molecular deles, igual. A fórmula molecular é a mesma fórmula molecular, só que possuem funções diferentes, logo são isômeros de função. Mais um exemplo, uma acetona e um aldeído possuem a mesma fórmula molecular e funções diferentes. Ok? Então são isômeros de função. Isomeria de cadeia. Os compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam cadeias carbônicas diferentes. Então, a diferença agora vai estar na cadeia. Observe aí que nós temos esses dois compostos, um de cadeia ramificada e outro de cadeia não ramificada. Possuem a mesma fórmula molecular, logo são isômeros de cadeia. Beleza? Mais um exemplo, um aqui, um composto com cadeia aberta, outro com cadeia fechada. Possuem a mesma fórmula molecular, são isômeros de cadeia. A diferença entre eles está na cadeia carbônica. A fórmula molecular é só contar, né, a quantidade de carbonos, de hidrogênios, de elementos que tem na estrutura. Né? Beleza. Então temos aqui agora a isomeria de posição. Mesma fórmula molecular, mas o que vai mudar é a posição do grupo funcional de uma ligação dupla ou de uma ramificação. Observe aqui, ó. Temos uma ligação dupla aí, e nesse composto a ligação dupla está em outra posição. Só que esses dois compostos possuem aí a mesma fórmula molecular, então são isômeros de posição. É muito tranquilo de entender. Mais um aqui, nós vemos agora que o OH está no carbono primário e no segundo composto o OH está no carbono secundário. Qual a diferença entre eles? A posição do OH, mas as fórmulas moleculares são iguais, então são isômeros de posição. Vamos ver agora mais um exemplo, que é uma isomeria agora de posição por conta da ramificação. Veja que a ramificação está no segundo carbono, no de cima, e no terceiro, no carbono de baixo, a ramificação está no terceiro carbono. Então, são isômeros de posição por conta da posição da ramificação. Não tem mistério isso aqui, é muito tranquilo mesmo. Isomeria de compensação ou metameria. Agora a diferença vai estar na posição do heteroátomo, que é um átomo diferente do átomo de carbono entre oxigênios, ou entre carbonos, né? Como no caso aqui do oxigênio. Esse oxigênio está entre esses dois carbonos. Tem 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. Só que no de baixo tem 3 carbonos de um lado e 1 carbono do outro. O que está mudando aí é somente a posição do heteroátomo, do caso do oxigênio. Então, essa isomeria é chamada de isomeria de compensação ou metameria. Cuidado para não dizer que é uma isomeria de posição somente.
tem que dizer que é de compensação metameria, porque nesse caso a posição é do heteroátomo, ok? É uma nomenclatura diferente. E esse aqui? Veja que nós temos agora um éster, né? Todos já conseguem identificar, espero que sim. E o que está mudando aí no éster é a posição desse oxigênio do heteroátomo, mas as fórmulas moleculares são iguais, logo são isômeros de compensação, ou sofrem aí metameria, beleza? Então, tranquilo. E a última, a isomeria dinâmica ou tautomeria, é um tipo de isomeria que ocorre um equilíbrio. Uma substância se transforma em outra e a outra se transforma em uma. É um vai e vem, né? Então, vai ocorrer entre cetona e enol, a cetona se convertendo em enol, e entre aldeído e enol. O aldeído vai se converter aí em enol. Beleza? Então é só isso. E vai ser em equilíbrio, um se transformando no outro. Um se transformando no outro. Tranquilo? E agora um detalhe aqui sobre a ordem de prioridade. Quando os compostos apresentam mais de um tipo de isomeria plana, você tem que seguir essa ordem. Função, cadeia, posição. Você tem que olhar, por exemplo, aqui ó, tem o propan-1-ol e o metox-etano. Você pode dizer aí, por exemplo, que eles são isômeros de função. Pode dizer também que são isômeros de cadeia, porque um tem uma cadeia com heteroátomo, uma cadeia heterogênea, e outro tem uma cadeia homogênea. Você vai dizer, olha, tem uma diferença aí nas cadeias. Só que cuidado, porque a ordem de prioridade é função, cadeia, posição. Se o composto possui isomeria de função e de cadeia, uma diferença na cadeia também, você vai dar prioridade à função. Então, são isômeros de função. Tranquilo? Então, é isso. Só lendo esse comentário. Apesar do propan-1-ol e do metox-etano apresentarem cadeias carbônicas diferentes, uma heterogênea e outra homogênea, pela prioridade eles são isômeros de função. Ok? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe o like. E logo logo vai ter o simulado aí sobre isomerias. Vai ter a próxima aula também, isomeria geométrica. Tranquilo? Valeu, tchau, tchau.